Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A tempestade silenciosa. Ora, enquanto os corredores dos ventos estavam ocupados, surgiu o evento que até aqui foi referido. A saber, aquela descoberta de alguma eminente coisa perversa, embora se era algum mal feito entre os partidários dos radiantes ou de alguma origem externa, a Vena não sugira. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 6. Sinto muito pela sua perda, disse Shallan. Trouxe comigo as coisas de Jasnah que fui capaz de recuperar. Meus homens estão com elas, lá fora. Foi surpreendentemente difícil falar tudo isso em um tom neutro. Lamentou a perda de Jasnah durante as semanas viajando, mas falar da morte. Lembrar aquela noite terrível, trouxe as emoções de volta como ondas crescentes, ameaçando dominá-la novamente. A imagem que desenhou de si mesma veio acudi-la. Podia ser aquela mulher hoje, e aquela mulher, ainda que não fosse indiferente, sabia encarar a perda. Concentrou sua atenção no momento e na tarefa, amou especificamente as duas pessoas diante dela. Dalinar e Navani e Colin. O grão-príncipe era exatamente como ela esperava, um homem de traços embrutecidos, cabelo preto e curto tornando-se grisalho nas têmporas. Seu uniforme rígido fazia com que parecesse o único no recinto que sabia algo sobre combate. Ela se perguntou se aqueles machucados em seu rosto eram resultado da campanha contra os Parshendianos. Navani parecia uma versão de Jasnah, 20 anos mais velha, ainda bela, embora com um ar maternal. Shallan nunca imaginaria Jasnah sendo maternal. Navani sorria enquanto Shallan se aproximava, mas agora aquela leveza se fora. Ela ainda tinha esperanças em relação à filha, pensou Shallan enquanto a mulher se sentava em um banco. E eu acabei de arrasá-la. Agradeço por nos trazer essas notícias, disse o luminobre Dalinar. É bom ter a confirmação. Que sensação horrível. Não só ser lembrada da morte, como também lançar sobre os outros aquele fardo. Tem informações para o senhor, continuou Shallan, tentando ser delicada. Sobre as coisas que Jasnah estava pesquisando. Mas sobre aqueles parchemanos? Ladrou Navani. Raios, aquela mulher era fascinada demais por eles. Desde que enfiou na cabeça que era culpada pela morte de Gavilar. Que história era essa? Shallan não conhecia essa versão. A pesquisa dela que espere, declarou Navani, com um olhar feroz. Quero saber exatamente o que aconteceu quando pensou vê-la morrer. Precisamente como se lembra, garota. Sem pular nenhum detalhe. Talvez depois da reunião, disse Dalinar, pousando uma mão no ombro de Navani. O toque foi surpreendentemente terno. Navani não era a esposa do irmão dele? Aquele olhar. Era afeição familiar por sua irmã, ou algo mais? Não, Dalinar, respondeu Navani. Agora. Quero ouvir agora. Shallan respirou fundo, preparando-se para começar, armando-se contra as emoções. E inesperadamente, descobriu que estava firme. Enquanto organizava seus pensamentos, notou um homem de cabelos loiros olhando para ela. Provavelmente era Dolin. Ele era bonito, como os rumores indicavam, e vestia um uniforme azul como o do pai. E ainda assim o de Adolin era mais elegante? Era essa a palavra certa? Gostou de como seu cabelo meio revolto contrastava com o severo uniforme. Fazia com que ele parecesse mais real, menos pitoresco. Ela se voltou outra vez para Navani. Acordei no meio da noite ouvindo gritos e sentindo o cheiro de fumaça. Abri minha porta e vi homens desconhecidos apinhados junto à porta da cabine de Jasnah, que ficava do outro lado do corredor. O corpo dela estava no chão, e luminosa, eu vi quando eles a apunhalaram no coração. Sinto muito. Navani ficou tensa,
recuando a cabeça como se houvesse sido esbofeteada. Shallan continuou. Tentou ser o mais honesta possível com Navani, mas obviamente as coisas que fizera, tecer luz, transmutar o navio, não podiam ser partilhadas com segurança, pelo menos por enquanto. Em vez disso, deu a entender que havia feito uma barricada na sua cabine, uma mentira que já havia preparado. Ouvi os homens gritando acima enquanto eram executados, um por um, disse Shallan. Percebi que a única esperança que podia dar a eles era criar uma crise para os bandidos, então usei a tocha que havia pegado e incendiei o navio. Incendiou? Indagou Navani, horrorizada. Com minha filha inconsciente? Navani. Disse Dalinar, apertando o ombro dela. Você a condenou, afirmou Navani, fitando os olhos de Shallan. Jasna nunca aprendeu a nadar, como os outros. Ela. Navani, repetiu Dalinar, com mais firmeza. Essa menina fez uma boa escolha. Ela não poderia ter enfrentado um bando de homens sozinha. E o que ela viu? Jasna não estava inconsciente, Navani. Era tarde demais para fazer qualquer coisa por ela àquela altura. A mulher respirou fundo, obviamente lutando para controlar suas emoções. Eu. Peço desculpas, declarou ela a Shallan. Não estou pensando direito no momento, estou caindo na irracionalidade. Obrigada. Obrigada por nos trazer notícias. Ela se levantou. Com licença. Dalinar assentiu, deixando que ela partisse com alguma dignidade. Shallan deu um passo atrás, as mãos unidas diante de si, sentindo-se impotente e estranhamente envergonhada enquanto via Navani partir. Não esperava que a conversa fosse acabar particularmente bem. E de fato não acabou. Ela aproveitou o momento para verificar como estava Padrão, que se escondeu em sua saia, quase invisível. Mesmo que ele fosse notado, pensariam ser uma parte estranha do bordado, isso, naturalmente, se ele obedecesse à sua ordem e não se movesse ou falasse. Imagino que sua viagem até aqui tenha sido uma experiência penosa, disse Dalinar, voltando-se para Shallan. Náufraga nas terras geladas? Sim. Felizmente, encontrei com uma caravana e viajei com eles até aqui. Topamos com alguns bandidos, sinto dizer, mas fomos salvos pela chegada oportuna de alguns soldados. Soldados? Indagou Dalinar, surpreso. De qual estandarte? Eles não disseram, replicou Shallan. Imagino que antes estivessem nas planícies quebradas. Desertores? Não pedi os detalhes, Lume Nobre. Mas prometi a eles clemência por crimes anteriores, em reconhecimento ao seu ato de nobreza. Eles salvaram dezenas de vidas. Todos na caravana a que me juntei podem atestar a bravura desses homens. Suspeito que buscassem expiação e uma chance de recomeçar. Cuidarei para que o rei assine perdões para todos eles, declarou Dalinar. Prepare uma lista para mim. Enforcar soldados sempre me pareceu um desperdício. Shallan relaxou. Um item resolvido. Há outro assunto delicado que devemos discutir, Lume Nobre. Os dois se voltaram para Dolin, que perambulava ali perto. Ele sorriu. E realmente tinha um lindo sorriso. Quando Jasna mencionou o noivado causal pela primeira vez, o interesse de Shallan havia sido completamente abstrato. Casamento com um membro de uma poderosa família letiana? Aliados para seus irmãos? Legitimidade, e uma maneira de continuar trabalhando com Jasna pela salvação do mundo? Tudo isso pareceu maravilhoso. Vendo o sorriso de Adolin, contudo, ela não considerou nenhuma dessas vantagens. Seu sofrimento ao falar de Jasna não se apagou completamente, mas ficou muito mais fácil ignorá-lo ao olhar para ele. Percebeu que estava corando. Isso pode ser perigoso, pensou. Adolin se aproximou para falar com eles, o zumbido das conversas ao redor dando a eles alguma privacidade em meio à multidão. Ele pegou uma taça de vinho laranja em algum lugar e ofereceu a ela. Shallan Davar? Perguntou ele. Era ela? Ah, certo. Shallan pegou o vinho. Sim. Adolin Colin. Sinto muito pelas dificuldades que passou. Vamos precisar contar ao rei sobre sua irmã.
Posso poupar-lhe essa tarefa se quiser que eu vá em seu lugar. Obrigada, respondeu Shallan. Mas prefiro vê-lo pessoalmente. É claro, disse Adolin. Quanto ao nosso envolvimento, ele fazia muito mais sentido quando você era pupila de Jasnah, não é? Provavelmente. No entanto, agora que está aqui, talvez possamos sair para caminhar e ver como as coisas ficam. Eu gosto de caminhar, respondeu Shallan. Idiota! Rápido, diga algo espirituoso. Seu cabelo é bonito. Parte dela, a parte treinada por Tim, grunhiu. Meu cabelo? Disse Adolin, tocando. Sim, respondeu Shallan, tentando fazer com que seu cérebro de lesma voltasse a trabalhar. Cabelo loiro não é muito comum em Jah-Keved. Algumas pessoas consideram um sinal de que minha linhagem é impura. Engraçado. Eles dizem o mesmo sobre mim, devido ao meu cabelo. Ela sorriu, o que pareceu ser o movimento correto, já que ele sorriu de volta. Não fora a conversa mais hábil da sua carreira, mas não podia estar sendo tão ruim, já que ele estava sorrindo. Dalinar limpou a garganta. Shallan hesitou. Havia esquecido completamente a presença do grão-príncipe. Adolin, traga-me um pouco de vinho. Pai? Adolin voltou-se para ele. Ah. Tudo bem, então. Ele se afastou. Pelos olhos de Ashi, como aquele homem era bonito. Ela se virou para Dalinar que, bem, não era. Ah, ele era distinto, mas seu nariz já havia sido quebrado, e seu rosto era meio lamentável. Os ferimentos também não ajudavam. Na verdade, ele era definitivamente intimidador. Gostaria de saber mais sobre você, disse ele em voz baixa. Sobre a situação da sua família e por que está tão ansiosa em se envolver com meu filho. Minha família está falida, disse Shallan. A franqueza parecia a abordagem correta com aquele homem. Meu pai está morto, muito embora nossos credores ainda não o saibam. Eu não havia pensado em uma união com Adolin até que Jasnah sugeriu, mas eu aceitaria com entusiasmo se permitido. Entrar para sua casa pelo matrimônio daria à minha família bastante proteção. Ela ainda não sabia o que fazer em relação ao transmutador que seus irmãos estavam devendo. Um passo de cada vez. Dalinar grunhiu. Não imaginou que ela seria tão direta. Então você não tem nada a oferecer, concluiu ele. Pelo que Jasnah me contou das suas opiniões, não imaginei que meus dotes monetários ou políticos fossem prioridades. Se uma união nesses termos fosse sua meta, o senhor teria casado o príncipe Adolin anos atrás. Ela fez uma careta pela sua ousadia. Com todo o respeito, lume nobre. Não me ofendi, respondeu Dalinar. Gosto quando as pessoas são diretas. Só porque deixo que meu filho tenha escolha na questão, não significa que não quero que se case bem. Uma mulher de uma casa estrangeira desimportante que confessa que sua família está falida e que não traz nada para a união? Eu não disse que não podia oferecer nada, replicou Shallan. Lume nobre, quantas pupilas Jasnah Kholin acolheu nos últimos 10 anos? Nenhuma que eu saiba, admitiu ele. O senhor sabe quantas ela recusou? Tenho uma noção. Contudo, ela me aceitou. Isso não serviria de aval do que posso oferecer? Dalinar assentiu lentamente. Vamos manter o causal por enquanto. O motivo por que concordei com ele, em primeiro lugar, ainda permanece. Quero que Adolin pareça indisponível para pessoas que queiram manipulá-lo pelo ganho político. Se você puder de algum modo persuadir a mim, a luminosa Navani e naturalmente ao próprio rapaz, podemos progredir o causal para um noivado pleno. Enquanto isso, darei a você uma posição entre minhas escrivãs menores. Assim você poderá provar seu valor. A oferta, embora generosa, soou como cordas se apertando ao redor dela. O salário de uma escrivã seria o bastante para sustentá-la, mas nada do que pudesse se gabar. E não tinha dúvidas de que Dalinar a vigiaria. Aqueles olhos eram assustadores e astutos. Ela não seria capaz de se mover sem que suas ações fossem relatadas a ele. Sua caridade seria uma prisão. É muito generoso da sua parte, lume nobre, mas na verdade eu... Dalinar! Chamou um dos outros no recinto.
Vamos retomar essa reunião ainda hoje, ou vou ter que pedir um jantar de verdade? Dalinar voltou-se para um homem gordo e barbudo em um traje tradicional, um robe aberto na frente sobre uma camisa folgada e um saiote de guerreiro, chamado Takamá. O grão-príncipe Sebarial, pensou Shallan. As anotações de Jasna o classificavam como detestável e inútil. Ela usava palavras mais gentis até para o grão-príncipe Sadeias, quem as anotações diziam não ser confiável. Está bem, Sebarial, disse Dalinar, afastando-se de Shallan. Ele caminhou até um grupo de cadeiras no centro da sala e se sentou em uma delas, ao lado da escrivaninha. Um homem orgulhoso, com um nariz proeminente, acomodou-se junto dele. Devia ser o rei Elmokar. Ele era mais jovem do que Shallan havia imaginado. Por que Sebarial havia chamado Dalinar para reiniciar a reunião, e não o rei? Os momentos seguintes foram um teste da preparação de Shallan, à medida que homens e mulheres de alta estirpe se ajeitavam nas luxuosas cadeiras. Ao lado de cada um deles havia uma pequena mesa, e atrás dela, um criado mestre para necessidades importantes. Um número de parchamanos garantia que as mesas estivessem sempre com vinho, nozes e frutas frescas e secas. Shallan sentia um arrepio sempre que um deles passava por ela. Contou mentalmente os grão-príncipes. Sadeias foi fácil de identificar, o rosto avermelhado pelas veias visíveis sob a pele, como o pai dela ficava depois de beber. Outros o saudaram com a cabeça e deixaram que se sentasse primeiro. Parecia angariar tanto respeito quanto Dalinar. Sua esposa, Ialai, era uma mulher de pescoço esguio e lábios grossos, busto grande e boca larga. Jasna havia notado que ela era tão astuta quanto o marido. 2 grão-príncipes sentaram-se um de cada lado do casal. Um deles era Ladar, um renomado duelista. O homem baixo estava listado nas anotações de Jasna como um grão-príncipe poderoso, afeito a riscos, conhecido por jogar o tipo de jogos de azar que os devotários proibiam. Ele e Sadeias pareciam muito chegados. Não eram inimigos? Ela havia lido que eles sempre brigavam por território. Bem, aquela era obviamente uma pedra quebrada, já que pareciam unidos enquanto fitavam Dalinar. Juntaram-se a eles o grão-príncipe Rutar e sua esposa. Jasna os considerava pouco mais que ladrões, mas preveniu que o par era perigoso e oportunista. A sala parecia orientada de tal modo que todos os olhos estavam naquelas 2 facções. O rei e Dalinar contra Sadeias, Rutar e Aladar. Obviamente, os alinhamentos políticos haviam mudado desde que Jasna escreveu suas anotações. A sala fez silêncio, e ninguém parecia se importar com o fato de que Shallan estava assistindo. Adolin sentou-se ao lado do pai, junto de um homem mais jovem de óculos e uma cadeira vazia, provavelmente deixada por Navani. Com cuidado, Shallan deu a volta pela sala. As periferias estavam apinhadas de guardas, atendentes e até mesmo homens em armaduras fractais, saindo da linha direta de visão de Dalinar, para o caso de ele notá-la e decidir colocá-la para fora. A luminobre Jaila Rutar falou primeiro, inclinando-se para frente sobre suas mãos unidas. Vossa Majestade, temo que nossa conversa hoje tenha dado voltas e que nada tenha sido realizado. Sua segurança, naturalmente, é nossa maior preocupação. Do outro lado do círculo de grão-príncipes, Sebarial bufou alto enquanto mastigava fatias de melão. Todos pareciam fazer questão de ignorar o detestável homem barbudo. Sim, disse Aladar. O assassino de branco. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não vou ficar no meu palácio esperando para ser assassinado. Ele está assassinando príncipes e reis por todo o mundo. Acrescentou Royon, que parecia uma tartaruga, com aqueles ombros caídos e cabeça careca. O que Jasna havia dito sobre ele? Que é um covarde, pensou Shallan. Ele sempre escolhe a opção mais segura. Precisamos apresentar uma Letikar unida, declarou Ratton. Shallan o reconheceu de imediato com seu pescoço longo e maneira refinada de falar. Não podemos permitir que sejamos atacados um de cada vez e não devemos brigar. É precisamente por isso que vocês devem seguir meus comandos, disse o rei, franzindo o senho para os grão-príncipes. Não, replicou Rutar. É por isso que devemos abandonar essas restrições ridículas que colocou sobre nós, Vossa Majestade. Não é hora de parecermos tolos diante do mundo.
Escutem o que Rutar está dizendo, comentou secamente Sebarial, se recostando na cadeira. Ele é especialista em parecer tolo. A discussão continuou, e Shallan criou uma percepção melhor da situação. Havia na verdade 3 facções, Dalinar e o Rei, o grupo de Sadeias, e aqueles que apelidou de pacificadores. Liderado por Ratton, que parecia ser o político mais genuíno no recinto, esse terceiro grupo tentava mediar. Então a questão é essa, pensou ela, escutando enquanto Rutar argumentava com o rei Adolin Colin. Eles estão cada um tentando persuadir esses grão-príncipes neutros a se juntarem à sua facção. Dalinar falava pouco. O mesmo valia para Sadeias, que parecia satisfeito em deixar o grão-príncipe Rutar e sua esposa falarem por ele. Os dois se observavam, Dalinar com uma expressão neutra, Sadeias com um leve sorriso. Parecia inocente, até que se reparasse nos olhos deles. Travados uns dos outros, mal piscando. Havia uma tempestade naquela sala. Uma tempestade silenciosa. Todos pareciam cair em uma das 3 facções, exceto por Sebarial, que ficava revirando os olhos e às vezes fazia comentários que beiravam a obscenidade. Ele obviamente deixava os outros aletianos, com seus ares arrogantes, desconfortáveis. Shallan lentamente analisou o subtexto da conversa. Todo o assunto de proibições e regras colocadas pelo rei, não eram as regras em si que pareciam importar, mas a autoridade por trás delas. Até que ponto os grão-príncipes se submeteriam ao rei e quanto de autonomia eles podiam exigir? Era fascinante. Até o momento em que um deles a mencionou. Espere, disse Vamá, um dos grão-príncipes neutros. Quem é aquela garota ali? Alguém tem uma vedena no seu séquito? Ela estava falando com Dalinar, observou Royon. Há notícias de Jaqe Eved que está escondendo de nós, Dalinar? Você, garota, chamou Yalai Sadeias. O que pode nos dizer sobre a guerra de sucessão na sua terra natal? Tem informações sobre esse assassino? Por que alguém sob o comando dos Parshindianos procuraria minar o seu trono? Todos os olhos na sala se voltaram para Shallan. Ela sentiu um momento de puro pânico. As pessoas mais importantes do mundo, interrogando-a, seus olhos querendo desvendá-la, e então ela se lembrou do desenho. Aquele era seu verdadeiro eu. Infelizmente, serei de pouca serventia, luminobres e luminosas, respondeu Shallan. Estava longe da minha terra natal quando esse trágico assassinato ocorreu e não tenho conhecimento da sua causa. Então o que está fazendo aqui? Indagou Ratton, polido, mas insistente. Ela está observando o zoológico, obviamente, zombou Sebarial. Vocês todos bancando os idiotas é o melhor entretenimento gratuito que se encontra neste deserto gelado. Provavelmente era melhor ignorar aquele comentário. Sou a pupila de Jasna Colin, disse Shallan, encontrando os olhos de Ratton. Meu propósito aqui é de natureza pessoal. Ah, disse Aladar. O noivado fantasma sobre o qual escutamos rumores. Isso mesmo, disse Rutar. Ele tinha uma aparência decididamente cebosa, com um cabelo preto liso, braços musculosos e uma barba ao redor da boca. Contudo, o mais perturbador era seu sorriso, que parecia predatório demais. Criança, o que seria necessário para que você visitasse meu acampamento de guerra e falasse com minhas escribas? Preciso saber o que está acontecendo em Jaqe Eved. Farei melhor que isso, disse Royon. Onde está hospedada, garota? Eu a convido para visitar meu palácio. Também gostaria de ouvir sobre sua terra natal. Mas, ela acabou de dizer que não sabia de nada. Shallan recordou o treinamento de Jasna. Eles não se importavam com Jaqe Eved. Queriam informações sobre o noivado dela, suspeitavam que houvesse algo mais na história. Os dois que a convidaram estavam entre os que Jasna considerava menos astutos politicamente. Os outros, como Aladar e Ratton, esperariam até um momento em particular para fazer o convite, para não revelarem seu interesse em público. A sua preocupação não tem fundamento, Royon, disse Dalinar. Ela vai, naturalmente, ficar no meu acampamento de guerra e tomar uma posição entre minhas escrivãs. Na verdade, não tive a chance de responder à sua oferta, luminobre Colin, declarou Shallan.
Eu adoraria a oportunidade de estar ao seu serviço, mas infelizmente já havia aceitado uma posição em outro acampamento de guerra. Silêncio atordoado. Ela sabia o que queria dizer em seguida. Uma aposta arriscadíssima, do tipo que Jasna nunca aprovaria. Mas decidiu falar assim mesmo, confiando em seus instintos. Funcionava na arte, afinal de contas. O luminobre Sebarial foi o primeiro a me oferecer uma posição e a me convidar a ficar com ele, declarou Shallan, olhando para o homem barbado que Jasna tanto detestava. O homem quase se engasgou com seu vinho. Ele olhou da taça para ela, estreitando os olhos. Shallan encolheu os ombros com o que esperava ser um gesto inocente, e sorriu. Por favor. É isso mesmo, respondeu Sebarial, se recostando na cadeira. Ela é uma parente distante da família. Eu não dormiria tranquilo se não oferecesse a ela um lugar para ficar. Sua oferta foi bastante generosa, continuou Shallan. Um auxílio de 3 brons plenos por semana. Os olhos de Sebarial quase pularam das órbitas. Eu não estava ciente disso, comentou Dalinar, olhando de Sebarial para ela. Sinto muito, luminobre, disse Shallan. Eu deveria ter dito ao senhor. Não achei apropriado me hospedar na casa de alguém que estava me cortejando. De certo o senhor compreende. Ele franziu o senho. O que estou tendo dificuldade em compreender é por que alguém gostaria de passar mais tempo do que o necessário perto de Sebarial. O tio Sebarial é bem tolerável depois que a gente se acostuma com ele, explicou Shallan. Como um ruído irritante que uma hora aprendemos a ignorar. A maioria pareceu horrorizada com seu comentário, embora Aladar tenha sorrido. Sebarial, como ela havia esperado, soltou uma gargalhada. Acho que está decidido, concluiu Rutar, insatisfeito. Espero pelo menos que esteja disposta a me fornecer um breve relatório. Largue o osso, Rutar, disse Sebarial. Ela é jovem demais para você. Se bem que, em se tratando de você, tenho certeza de que seria rápido. Rutar gaguejou de raiva. Eu não estava tentando, seu velho imundo, bah! Shallan ficou feliz quando a atenção se desviou dela de volta para os tópicos à mão, porque aquele último comentário a fizera corar. Sebarial era inconveniente. Ainda assim, parecia estar se esforçando para ficar fora das discussões políticas, e esse parecia ser o lugar ideal para Shallan, a posição com maior liberdade. Ela ainda trabalharia com Dalinar e Navani nas anotações de Jasna, mas não queria estar sujeita a eles. Quem pode dizer que ficar sujeita a esse homem será diferente? Pensou Shallan, dando a volta na sala para se aproximar de onde Sebarial estava sentado, sem esposa ou membros da família para atendê-lo. Ele era solteiro. Eu quase a botei para fora pelas orelhas, garota, sussurrou Sebarial, provando seu vinho sem olhar para ela. Manobra estúpida. Colocar-se em minhas mãos. Todo mundo sabe que gosto de jogar coisas na fogueira só para vê-las queimar. E ainda assim o senhor não me botou para fora. Então não foi uma manobra estúpida, só um risco que valeu a pena. Ainda posso abandoná-la. Certamente não vou lhe pagar aqueles 3 brons. Isso é quase o que minha amante custa, e pelo menos ganho algo com esse acordo. O senhor vai pagar, garantiu Shallan. Agora é uma questão de registro público. Mas não se preocupe, vou fazer por merecer a minha estadia. Você tem informações sobre Colin? Indagou Sebarial, estudando seu vinho. Então ele se importava, sim. Informações, sim. Menos sobre Colin, e mais sobre o próprio mundo. Confie em mim, Sebarial. O senhor acabou de fechar um acordo muito lucrativo. Ela teria que dar um jeito de tornar isso verdade. Os outros continuaram discutindo sobre o assassino de branco, e ela captou que ele havia feito um ataque ali, mas fora rechaçado. Enquanto Aladar conduzia a conversa para uma reclamação de que suas gemas estavam sendo tomadas pela coroa, Shallan não sabia o motivo disso. Dalinar Colin se levantou. Ele se movia como um rochedo rolando morro abaixo. Inevitável, implacável. Aladar perdeu o fio da meada. Passei por uma curiosa pilha de pedras no meu caminho, disse Dalinar. De um tipo que achei notável.
O xisto fraturado havia sido erudido por tormentas, soprado contra uma rocha de natureza mais durável. Essa pilha de fatias finas jazia como se houvesse sido empilhada por alguma mão mortal. Os outros olharam para Dalinar como se ele fosse louco. Aquelas palavras despertaram a memória de Shallan. Era uma citação de algo que já havia lido. Dalinar virou-se, caminhando na direção das janelas abertas a sotavento da sala. Mas homem algum havia empilhado aquelas pedras. Por mais precárias que parecessem, na verdade eram bastante sólidas, uma formação de estratos anteriormente enterrados, agora expostos ao ar. Me perguntei como era possível que continuassem naquela pilha tão perfeita, com a fúria das tempestades soprando contra elas. Logo percebi sua verdadeira natureza. Descobri que a força vinda de uma direção as empurrava umas contra as outras e contra a pedra atrás. Nenhuma quantidade de pressão que eu tenha produzido daquela maneira fez com que elas se deslocassem. E ainda assim, quando removi uma pedra da base, puxando-a em vez de empurrá-la, a formação inteira desabou em uma pequena avalanche. Os ocupantes da sala o fitaram até que Sebarial finalmente falou por todos eles. Dalinar, pelo 11º nome da nação, aonde quer chegar? Nossos métodos não estão funcionando, declarou Dalinar, olhando de volta para eles. Anos em guerra, e ainda nos encontramos na mesma posição de antes. Não somos mais capazes de combater esse assassino agora do que éramos na noite em que ele matou meu irmão. O rei de Jaqueved colocou 3 fractários e metade de um exército contra a criatura, então morreu com uma espada enfiada no peito. Suas fractais abandonadas à rapina de oportunistas. Se não podemos derrotar o assassino, então devemos acabar com sua razão para atacar. Se pudermos capturar ou eliminar seus empregadores, então talvez possamos invalidar o contrato a que ele está atado. Pelo que sabíamos, ele estava sendo empregado pelos Parshendianos. Ótimo, disse Rutar secamente. Tudo o que temos que fazer é vencer a guerra, algo que estamos tentando há 5 anos. Nós não estamos tentando, replicou Dalinar. Não o suficiente. Pretendo fazer as pazes com os Parshendianos. Se eles não aceitarem os nossos termos, então vou partir para as planícies quebradas com meu exército e qualquer um que se unir a mim. Chega de jogos nos platôs, de lutar por gemas coração. Vou investir na direção do acampamento Parshendiano, encontrá-lo e derrotá-los de uma vez por todas. O rei suspirou baixinho, se recostando atrás da sua mesa. Shallan imaginou que ele já estava esperando isso. Sair pelas planícies quebradas, disse Sadeias. Parece algo maravilhoso de se tentar. Dalinar, começou Ratton, falando com óbvio cuidado. Não vejo como nossa situação mudou. As planícies quebradas ainda estão na maior parte inexploradas. E o acampamento dos Parshendianos pode estar literalmente em qualquer lugar por lá, escondido entre milhas e milhas de terreno que nosso exército não consegue atravessar sem grandes dificuldades. Concordamos que atacar o acampamento deles era imprudente, enquanto eles estivessem dispostos a vir até nós. A disposição deles de virem até nós, Ratton, se provou um problema, porque estabeleceu a batalha nos termos deles. Não, nossa situação não mudou. Só a nossa determinação. Esta guerra já persistiu por tempo demais. Vou acabar com ela, de um modo ou de outro. Parece maravilhoso, repetiu Sadeias. Você vai partir amanhã ou vai esperar mais um dia? Dalinar fitou-o com desdém. Só estou tentando estimar quando haverá outro acampamento de guerra disponível, declarou Sadeias inocentemente. Já quase ultrapassei a capacidade do meu e não me importaria de ocupar um segundo quando os Parshendianos massacrarem você e os seus. E pensar que depois de todos os problemas em que se meteu ao ser cercado por eles, você vai fazer o mesmo de novo. Adolin se ergueu atrás do seu pai, o rosto vermelho, esprenos de raiva borbulhando aos seus pés como poças de sangue. Seu irmão o convenceu a sentar-se novamente. Havia algo ali, obviamente, que Shallan ignorava. Entrei nessa situação sem saber o bastante do contexto, pensou ela. Raios, tenho sorte de já não ter sido mastigada. De repente, não estava tão orgulhosa das realizações do dia. Antes da grande tormenta da noite passada, recebemos um mensageiro dos Parshendianos.
O primeiro disposto a falar conosco em muito tempo. Ele disse que seus líderes desejam discutir a possibilidade da paz. Os grão-príncipes pareceram perplexos. Paz, pensou Shallan, com o coração saltando. Isso certamente facilitaria a procura por Urithiru. Na mesma noite o assassino atacou. De novo. Da última vez, ele veio quando havíamos acabado de assinar um tratado de paz com os Parshindianos. Agora, ele veio de novo no dia de outra oferta de paz. Desgraçados, disse Aladar em voz baixa. Será algum tipo de ritual perverso deles? Pode ser uma coincidência, respondeu Dalinar. O assassino está atacando no mundo todo. Certamente os Parshindianos não estiveram em contato com toda essa gente. Contudo, os eventos me deixam desconfiado. Quase chego a pensar se os Parshindianos não estão sendo incriminados, como se alguém estivesse usando esse assassino para garantir que Aletikar nunca fique em paz. Mas o fato é que os Parshindianos alegaram tê-lo contratado para matar meu irmão. Talvez eles estejam desesperados, sugeriu Royon, encolhido em sua cadeira. Uma facção deles deseja paz, enquanto a outra faz o que pode para nos destruir. De qualquer modo, pretendo me planejar para o pior, disse Dalinar, olhando para as adeias. Eu vou abrir caminho até o centro das planícies quebradas. Seja para derrotar definitivamente os Parshindianos, ou para aceitar a sua rendição e desarmamento. Mas tal expedição vai levar tempo para ser arranjada. Precisarei treinar meus homens para uma operação prolongada e enviar batedores mais longe, para o meio das planícies. Além disso, precisarei escolher alguns novos fractários. Novos fractários? Perguntou Royon, sua cabeça de tartaruga se levantando devido à curiosidade. Muito em breve possuirei mais fractais, declarou Dalinar. E teremos a permissão de saber a fonte desse maravilhoso tesouro? Indagou Aladar. Ora, Adolin vai ganhá-las de todos vocês. Alguns dos outros riram, como se fosse uma piada. Dalinar não parecia estar brincando. Ele se sentou novamente, e os grão-príncipes entenderam isso como o fim da reunião. Mais uma vez, parecia que Dalinar, e não o rei, liderava de verdade. Todo o equilíbrio de poder mudou, pensou Shallan. Assim como a natureza da guerra. As anotações de Jasnah sobre a corte estavam mesmo desatualizadas. Bem, suponho que agora você vai me acompanhar de volta ao meu acampamento, disse Sebarial a ela, se erguendo. O que significa que essa reunião não foi a costumeira perda de tempo de ficar ouvindo sujeitos convencidos fazendo ameaças veladas uns aos outros. Essa foi uma perda de dinheiro também. Poderia ser pior, replicou Shallan, ajudando o homem mais velho a se levantar, já que ele não parecia ter muita firmeza nos pés. Isso passou quando ele ficou de pé e se soltou dela. Pior? Como? Eu poderia ser tediosa, além de dispendiosa. Ele olhou para ela, depois riu. Suponho que isso seja verdade. Bem, vamos embora. Só um momento, pediu Shallan. Vá em frente, eu o alcançarei em sua carruagem. Ela se afastou, procurando o rei, a quem ela pessoalmente deu a notícia da morte de Jasnah. Ele reagiu bem, com uma dignidade majestosa. Dalinar provavelmente já havia lhe informado. Tendo cumprido aquela tarefa, ela procurou os escribas do rei. Pouco tempo depois, deixou a câmara de conferência e encontrou Vattar e Gaz esperando nervosamente do lado de fora. Ela entregou uma folha de papel para Vattar. O que é isso? Perguntou ele, revirando-a. Uma ordem judicial de perdão. Com o selo do rei. É para você e seus homens. Logo receberemos ordens mais específicas, com seus nomes em cada uma, mas enquanto isso essa aí vai impedir que sejam presos. A senhorita realmente conseguiu? Perguntou Vattar, olhando o documento, embora obviamente não entendesse o que estava escrito. Raios, a senhorita realmente cumpriu sua palavra? É claro que cumpri. Mas veja bem, isso só cobre crimes passados, então diga aos homens que eles precisam se comportar muito bem. Agora, vamos. Consegui um lugar para ficarmos.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.